almos, encarnados e muitos desencarnados que se acham aqui presentes, naturalmente, em busca da luz, em busca do amparo que essa casa oferece. É com bastante alegria que eu estou aqui para conversar com vocês a respeito deste nosso assunto, deste nosso tema, que é um tema tão complexo e tão abrangente, que para mim foi um verdadeiro desafio estudar sobre este assunto. Porque ele é um tema que abrange muitas coisas da nossa doutrina. Superar obstáculos, ele envolve a fé, ele envolve o autoconhecimento, envolve a reforma íntima, envolve aprendizado espiritual, a prática do bem, a crença nas nossas várias existências e também a crença no amparo divino que nós recebemos a todo momento. Também a necessidade do amor, a necessidade da benevolência, da indulgência e, repito de novo, principalmente do amor. O amor para com os outros, para com o outro e o amor conosco mesmo. Então, como vocês viram, é um assunto que abrange muita coisa. Vamos tentar conversar um pouquinho, uma coisa de cada vez, né? É assim que a gente resolve os nossos obstáculos, um passinho de cada vez. Vamos tentar esclarecer, então, o que seria a superação. O que quer dizer superação para nós? O significado de superação é vencer. Vencer, ultrapassar, exceder um limite. É um desafio, um problema, e que na nossa vida são as nossas adversidades. Tudo aquilo que nos acontece e nós não planejamos. Então, superação é algo complicado, mas que nós precisamos treinar, que nós precisamos tentar fazer acontecer em nossas existências. Afinal, nós estamos aqui nessa escola que é a Terra para isso, para aprendermos a nos superar. Então, nós precisamos, para conseguir a superação, nós precisamos saber trabalhar as nossas emoções. Mais uma vez, vamos tentar explicar o que é emoções. Vamos diferenciar emoções de sentimentos que se confundem e se entrelaçam. Emoções, elas são reações neurológicas que a pessoa apresenta com determinado estímulo e elas se demonstram, se transparecem fisicamente e são passageiras, são rápidas, são reações rápidas à emoção. Como exemplo, quando a gente leva um susto, a gente dilata a pupila, é uma emoção, dilatar a pupila. O rubor facial ficar vermelho é uma emoção. Lágrimas, riso, enfim, alegria, medo, tristeza, tudo isso é emoção, mas também a tristeza e culpa podem ser sentimentos. Quando que passa a ser sentimentos? Sentimentos é aquilo que a gente se prolonga. A emoção, como eu falei, é aquela coisa de momento, de choque, de rápido, que se manifesta fisicamente, logo se identifica. E os sentimentos, não. Os sentimentos, eles são mais duradouros, subjetivos, e é aquilo que a gente guarda, vai guardando.
dentro de nós. Nós temos emoções que podem ser positivas e negativas. Emoções negativas podem nos causar doenças emocionais, doenças físicas também e mentais. Dentre as emoções positivas, nós temos o bem-estar, a determinação, a coragem, o otimismo, a confiança, a disposição, o interesse. E emoções negativas? Uma bem comum, mas acho que vocês não sentem, né? Acho que é só comigo. Estresse, irritação, nervosismo, frustração e mau humor. Por isso que nós precisamos muito aprender a enfrentar essas emoções e vencê-las, ultrapassá-las, não deixar-se envolver e deixar-se cair por essas emoções que são turbulentas em nossas vidas. Nós precisamos para isso de quê? De equilíbrio. Equilíbrio. Como é difícil a gente conseguir manter o equilíbrio. Eu me lembrei em associar a nossa existência, a nossa trajetória de vida, como se fosse uma corda bamba. A gente está ali em cima da corda, tentando se equilibrar. Ao menor distração, se foi, caiu. Perdeu o equilíbrio, caiu. Isso é comum para nós, que estamos ainda nesta vivência, né, de no corpo físico e na terra, onde a gente tem muita coisa ainda para aprender, onde nós ainda somos como que crianças para compreender Deus, para compreender o amor, a bondade de Deus, ainda não somos capazes. Então, por isso a gente vive nessa corda bamba da nossa existência, tentando nos equilibrar, tentando superar para chegar ao final da corda, que é o reino de Deus, que é a plenitude, a nossa perfeição, que é aonde a gente quer chegar, a felicidade. E cada passinho que a gente der, avançando nessa corda, a distância diminui. E a gente deve comemorar cada passinho, cada vitória, pequenina que seja, porque tudo é difícil. Nós temos no Evangelho no capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre as bem-aventuranças, ali no item 18, ele nos fala sobre o bem e o mal sofrer. O que seria bem sofrer, mal sofrer? O bem sofrer é você ter resignação, é você aceitar aquilo que está acontecendo em sua vida e não revoltar-se. E mal sofrer é justamente ao contrário, é a não aceitação aos problemas, aos obstáculos, às dificuldades. E então, aqui no Evangelho, quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Jesus, ao dizer isso, ele não se referia a todos os sofredores em geral, porque nós todos somos sofredores. Desde o que está lá em cima, no trono, rico, poderoso, até o pobre, coitado, que não tem nenhuma casa para morar, que está na rua, na miséria.
Todos nós sofremos de uma forma ou de outra. Jesus, nessas palavras, ele não se referia a todos os sofredores em geral. Ele se referia àquele que bem sofre. Aquele que sabe enfrentar as suas dificuldades. Aquele que sabe enfrentar os obstáculos com a cabeça erguida, com coragem. Porque um dos grandes desafios nosso é justamente isso. É a insegurança, a descrença. Nós não somos capazes, nós não acreditamos em tudo aquilo que somos capazes de fazer. Porque nos falta a fé. Jesus disse também que se tiverdes a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você ordena a montanha que se mova e ela se moverá. O que ele quis dizer? Que a gente é capaz de vencer todos e qualquer obstáculos da nossa vida, desde que tenhamos cultivado a nossa fé. Aquela fé certa, elevada. Muitas vezes a gente fala ou acha que tem fé, mas quando somos colocados à prova, quando vêm as vicissitudes, os obstáculos, a gente cai, né? A gente se deixa levar pelos pensamentos negativos. A gente se deixa dominar, muitas vezes pela raiva, por achar que não merece. Imaginem, eu, já estou aqui frequentando a casa espírita, participo das palestras, colaboro, sou uma trabalhadora, um trabalhador, pratico bem, ajudo as pessoas que vêm até mim, as pessoas que a gente da comunidade que precisam de algum auxílio. Por que eu tenho que passar por essas tristezas, por coisas ruins também? Porque, pronto, eu já estou duvidando da bondade de Deus. Já estou me desviando da corda e, pô, está um passo de cair, né? Se continuar assim, o que acontece? Cai o nosso teor vibratório e a gente começa a desanimar, a ficar triste. E daí a gente esquece que nós temos os nossos amigos espirituais, os espíritos superiores, que estão sempre dispostos a nos ajudar. Nós temos o nosso mentor, o nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado. A gente esquece do poder da oração, a gente esquece do poder de uma leitura edificante que fará o nosso campo vibratório novamente voltar ao equilíbrio, e a gente esquece de subir de novo na corda, né? Daí é difícil, né? Então, nós somos, assim, os nossos piores inimigos, porque nós é que criamos as nossas dificuldades. Porque se nós lembrarmos que antes de reencarnarmos, a gente passa por uma consulta, por uma conversa no plano espiritual a respeito do nosso planejamento reencarnatório, e muitas, quase todas as coisas que passamos, nós fomos que escolhemos, somente que a gente agora esquece, e agora a gente reclama. Como disse o nosso amigo Osório, a gente gosta de reclamar, né? Gostamos de reclamar. E são coisas que a gente ou escolheu, ou se não escolhemos, antes de reencarnarmos, nos foram impostas como para reequilibrar o nosso espírito, porque nós cometemos faltas anteriores, nós transgredimos as leis divinas. Então agora nos foram imposta esse obstáculo,
este sofrimento, para a gente se recompor, para o nosso próprio bem, para a gente aprender, para o nosso espírito se elevar, para o nosso espírito se curar. Só que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. A cada dia a gente pode dar um passinho para vencer tudo isso. Como eu disse, um passinho, alguns centímetros, tudo é válido, tudo é importante aos olhos de Deus. E a gente olha às vezes, assim, para o lado, as dificuldades acontecem no nosso vizinho, ou às vezes na televisão, às vezes na cidade, em determinado bairro. Ah, coitado, eu vou ajudar, vamos dar uma ajuda lá, uma doação, alguma coisa assim. Ah, coitado. Tá, com os outros é fácil, né? A gente dá uma ajudinha. Agora, quando acontece com a gente será que se ajuda? Será que nós estamos cuidando bem do nosso eu? Ou a gente acaba se metendo dentro do poço de lamas? Ou a gente acaba se culpando? A culpa é terrível. Nós não somos culpados. Deus nunca nos coloca como culpados. Ele nos coloca como responsáveis. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas transgressões às leis de Deus. Ser responsável quer dizer o quê? Ser responsável é que eu posso encarar aquilo, enxergar o erro e retomar de novo. Eu posso corrigir. Agora, se eu me sinto culpada, eu não vou ver como começar de novo. Eu não vou ver como deixar aquele erro para trás e retomar o caminho e subir de novo na corda da existência. Se eu me sinto culpada, eu me entrego para a tristeza, para a depressão. São tudo emoções que nos trazem baixa vibração. E os nossos amigos espirituais, os nossos guardiães, Jesus, que deveria estar muito bem guardadinho aqui em nós, acabam ficando esquecidos, acabam ficando para trás. Nós não temos mais, não conseguimos ter o acesso a eles. Por responsabilidade nossa. Porque nós criamos aquele problema, nós criamos aquela dificuldade e não aceitamos agora. Não aceitamos tentar resolvê-la. Achamos que é demais para nós. Dessa forma, nós estamos duvidando da justiça e da bondade de Deus. Porque um Pai que é soberanamente justo e bom, soberanamente acima de tudo e de todos, justo e bom, ele jamais daria para os seus filhos ou permitiria que ele aceitasse essas provas, esses obstáculos, mais fortes do que ele pudesse suportar. Então, tudo aquilo que nos vem, todas as nossas dificuldades, nós podemos vencê-las, nós podemos suportá-las, porque o Pai jamais permitiria que nos fosse colocado algo que nós não pudéssemos aguentar. Mas, como já falei, nós ainda somos crianças, né? Nós ainda estamos no jardim de infância da evolução espiritual. Nós não somos nem capazes de compreender o que é essa soberana bondade e justiça de Deus. Nós comparamos, nós imaginamos que seja a nossa justiça, a nossa bondade, que nós nem temos ainda.
E a nossa justiça que nós também não temos, porque a nossa justiça é vingança. No fundo, se a gente for olhar, eu quero justiça. Você está querendo a vingança. Infelizmente, o mal ainda predomina em nós. E nós não conseguimos ainda ser bons e justos. Mas um dia a gente chega lá. Já estamos no caminho, né? Quem está aqui neste momento, nessa sala, veio, como o Osório falou, assistir essa palestra, se esforçar numa noite chuvosa, friazinha, depois de um calor que já tivemos, é porque já está buscando ficar em cima da corda. É porque já está querendo a evolução, já está querendo suportar e vencer os obstáculos. Enquanto nós estamos aqui nos olhando, eu olhando para vocês, vocês olhando para mim, nós estamos nesta casa abençoada, esta casa de luz, de espiritualidade, cheia de espíritos trabalhadores. O que eles estão fazendo? Eles estão só nos olhando, será? Não. Eles estão nos tratando neste momento. Nós estamos aqui, vocês aí sentados, eu aqui em pé, mas eu tenho a certeza de que todos nós, cada um de nós está sendo tratado, está recebendo aquela energia, aquela luz, aquela vibração positiva de que nós precisamos. Quando nós entramos naqueles momentos difíceis, de que não conseguimos nos harmonizar com oração, com leituras, com nada, a gente acaba se envolvendo na lama, né? Realmente, a gente bloqueia daí todos os nossos benfeitores que querem nos ajudar. O que a gente pode fazer para sair dessa? Ação, né? A gente tem que agir, porque a vida é ação. Agir como? Iniciar com a prece, mas uma prece com fé, uma prece de coração, não palavras por palavras jogadas ao vento. Uma prece com fé. A partir desta prece, a nossa vibração já melhora, já começamos, os nossos amigos já começam a ter acesso a nós e já começam a nos ajudar. Vamos procurar leituras edificantes, vamos procurar vir à casa espírita, vamos procurar as palestras, como eu falei, a gente já está recebendo tratamento enquanto assiste às palestras. O atendimento espiritual está sendo feito a cada um de nós. Vamos procurar a nossa harmonização, recebendo passe. Vamos procurar o atendimento fraterno. Vamos procurar conversar com pessoas que nos fazem bem, que nos transmitem boas energias, que nos auxiliam. E, em últimos casos, quando a pessoa já está depressiva, já está com os sintomas mais agravados, provavelmente a necessidade de procura de um profissional, de um médico, de um psicólogo, um psicanalista, fazer terapia, enfim, a gente tem que procurar cuidar-se. Isto é uma maneira de vencer também obstáculos. Procurar a meditação também é uma maneira, é uma ideia. A meditação, ela ajuda a diminuir a ansiedade e promove o autocontrole emocional.
prece ou oração, como já falei, também é uma ferramenta poderosa de conexão com Deus. As leituras edificantes também são uma fonte constante, né, de equilíbrio. Procurar o autocuidado, fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, evitar aquilo que nos faz mal ao nosso organismo físico, porque o nosso bem-estar, ele deve ser completo, emocional, espiritual e físico. Nós estávamos falando até agora dos nossos obstáculos emocionais, né, e espirituais, mas nós também temos os físicos. O nosso organismo, o nosso corpo, ele também vai perecendo com o tempo, infelizmente. Vai se desgastando e nós vamos enfrentando também obstáculos físicos. Por isso, a prevenção, por isso o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo físico. A gente precisa também cultivar uma mentalidade positiva. Nós ouvimos bastante falar, né, sobre pensamentos positivos, a lei da atração e atração, que os nossos pensamentos, eles atraem, né, através do fluido universal. Pelos pensamentos, nós estamos em conexão com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Então, se nós começamos com os nossos pensamentos negativos, nós vamos atrair amigos encarnados e principalmente desencarnados, também com probleminhas, né? Que vão nos trazer mais problemas ainda. Então eu convidaria vocês, diante de tudo que aqui foi falado, a nos manter a nossa mente e pensamento elevados, manter a prece diária, cultivarmos a nossa fé, porque a fé nos eleva a Deus e ela nos leva a conseguir o amparo dos espíritos superiores, dos espíritos bons que estão ao nosso redor. E principalmente nós precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento. Nós precisamos estudar para esse autoconhecimento, para desenvolvermos o nosso amor próprio, para a gente parar, muitas vezes, de se maltratar, de se culpar, de não fazer o melhor por nós. Veja que Deus nos deu a opção, nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas. Então nós temos a liberdade de escolher, mas parece que a gente escolhe sempre ou muitas vezes algo que nos prejudica. Dessa forma, nós nos maltratamos. Claro que a gente não imagina que essas escolhas nos prejudicam, mas a gente tem uma certa percepção, porque nós sofremos o esquecimento, porque, como dizem os espíritos, quando reencarnamos, nos é colocado o véu do esquecimento. Mas é um véu, não é um muro. Então, bem lá no fundinho, a gente sabe.
que precisa fazer, como escolher. Um dia a gente desvenda tudo que está por trás desse véu. Então, meus amigos, vamos acreditar que somos capazes. Vamos ter fé. Nós viemos esta caminhada pelo amor e amparo de Deus Pai e de Jesus. E estamos aqui para chegarmos à felicidade. Então, vamos aproveitar o máximo possível esta encarnação para a gente conseguir avançar naquela corda da nossa existência, alguns passinhos a mais em direção ao nosso Pai. E assim nós vamos ser capazes de a cada dia vencer esta batalha de obstáculos. Aos poucos, quando eles forem muito pesados, nós podemos dividi-los uma coisa de cada vez. E vamos principalmente superar a batalha que é conosco mesmo. Então, com a graça e a paz de Jesus, eu vou lhes fazer duas perguntinhas para reflexão de vocês. Aqui estão. Como eu tenho aceitado as dificuldades como oportunidades de crescimento ou me deixo consumir por elas? Como posso transformar uma situação difícil em algo positivo para a minha evolução espiritual? Vamos refletir um pouquinho. E assim, vocês já devem estar cansados de me ouvir. Vamos encerrando o que eu tinha para falar, teria muito mais, só que se torna enfadonho. Desejo a todos uma excelente noite. Desejo que todos possam ir para suas casas, seus lares com a paz de Jesus. Agora vou convidá-los a fecharem os seus olhos para nós fazermos a oração final. Querido Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez buscando o conhecimento, buscando também o nosso autoconhecimento, para que possamos a cada dia aprender a vencer os nossos obstáculos, obstáculos emocionais, obstáculos físicos e espirituais. Desejamos muito ser abençoados com a graça dos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, para que tenhamos força de acordar a cada dia com a certeza de que estamos sendo amparados pelo amor do Pai e do nosso querido irmão Jesus. E assim, com toda esta gratidão, com todo este agradecimento, podemos ser para a nossa família, para os nossos amigos, um exemplo de amor e de gratidão ao nosso Pai querido.
assim seja.